Oi, galerinha, tudo bom? Professora Manucena, estou morrendo de saudade de vocês, ansiosa pelo nosso retorno, que espero que seja em breve. Vamos então dar continuidade de onde paramos. Vimos lá as heranças mendelianas junto com a herança dos grupos sanguíneos, as heranças que nós chamamos de autossômicas, e a partir de hoje, vamos ver na aula de hoje a herança dos cromossomos sexuais. Então, na verdade, nós temos uma diferença entre algumas células do organismo, entre ploidia ou número de cromossomos. As células haploides, aqui temos duas, o espermatozoide e o óvulo, que se encontram, fundem e originam a célula diploide, que nesse caso é o zigoto, que em desenvolvimento vai dar origem a um novo ser. Essa célula diploide, ela é formada pela união entre as características genéticas da mãe, a partir do óvulo, e do pai, a partir do espermatozoide. Então, na verdade, dos 46 cromossomos que nós temos em uma célula diploide, 44 são cromossomos autossômicos. E o que são cromossomos autossômicos? São aqueles que ocorrem em homens e mulheres. Apenas 2 dos 46 correspondem aos cromossomos sexuais, que nesse caso, para a mulher, nós temos XX e para o homem, XY. Quando o indivíduo carrega 2 cromossomos iguais, dizemos que a herança é homogamética. No nosso caso, nós, mulheres, que só apresentamos o X, desenvolvemos um mecanismo chamado de compensação de dose. E para que isso serve, professora Manu? A compensação de dose serve para quê? Nós, com 2 cromossomos X, tenhamos apenas a soma dos genes de um. Então, digamos que 50% dos genes podem estar ativos e 50% dos genes inativos. Essa parte inativa é chamada de heterocromatina, ou corpúsculo de Barr. Então, a soma dos nossos genes no cromossomo X não pode ultrapassar a 1 inteiro, já para que possa corresponder igualmente ao do homem, que só tem um X. Então, o homem tem um X e um Y. E nesse caso, esses cromossomos sexuais vão determinar não somente as nossas características sexuais secundárias, como também existem algumas características vitais. Por esse motivo, a mulher pode ter X0, ou seja, a ausência de um cromossomo X. Já o homem não pode ter Y0. Ele necessita do X para que possa determinar essas características que são vitais. Existe uma forma de determinação sexual, isso na espécie humana, que analisa a presença desse corpúsculo de Barr. E nesse caso, esse teste hoje é feito em algumas atividades desportivas, como é o caso das Olimpíadas, para que de uma forma não invasiva possa provar que realmente é uma mulher que está competindo. Aí vocês podem perguntar, mas professora, será que em algum momento algum homem vai se passar por mulher ou vice-versa? Já aconteceu na Olimpíada de Berlim, por exemplo, em que um homem se passou por uma mulher em uma competição. E aquele foi o primeiro ano em que ocorreu o teste da cromatina sexual, provando que ele era um homem e, nesse caso, ele foi desclassificado. O corpúsculo de Barr, ou cromatina sexual, fica como se fosse uma manchinha na célula. Então, primeiro é retirada uma mucosa, analisa a célula e se existe ali a presença dessa manchinha, que é o corpúsculo de Barr, existindo sexo feminino. Existe uma pesquisa que mostra que daqui a cerca de 10 milhões de anos, o cromossomo Y tende a desaparecer. Como assim, produção? O cromossomo Y desaparecer? Então isso quer dizer que não vamos ter mais homens no planeta? Mais ou menos. Existe, na verdade, um grupo de pesquisadores que afirmam que sim, que está correto. Provaram que, ao longo de milhões de anos, o número de genes no cromossomo Y vem diminuindo. E que daqui a cerca de 10 milhões de anos, o cromossomo Y vai desaparecer. Mas como vai ficar a reprodução se a mulher precisa do homem lá na cópula ou ainda a fertilização in vitro?
Segundo esse grupo de pesquisadores, essa reprodução vai acontecer fazendo com que a própria mulher tenha a capacidade de fecundar ou de formar células diploides. Semelhante hoje já acontece na partenogênese, em que um indivíduo com um óvulo não fecundado pode originar um macho ou uma fêmea. As abelhas, por exemplo, quando o óvulo não é fecundado, ele não é descartado, origina um zangão. Então é semelhante lá à partenogênese. Só que existe outro grupo de cientistas que acham que isso já parou. Eles provaram que há mais de 25 mil anos esses genes pararam de desaparecer. Então não tem o risco do cromossomo Y aparecer. E agora, Felipe, eu tossi sem querer. Aí eu continuo dando parei, é? Tá. Então não tem o risco, de acordo com esse grupo, do cromossomo Y desaparecer. Porque há mais de 25 mil anos a eliminação desses genes já estagnou. Então, nesse caso, de acordo com a determinação XY, que o nosso sistema obedece ao sistema XY, o homem é heterogamético, porque ele é XY, e a mulher homogamética. Lembrando, no cariótipo, dos 46 cromossomos, 44 ou 22 pares são autossômicos e somente um par é o par sexual, que é justamente o par de número 23 lá no cariótipo. E aí vocês podem me perguntar, sim, Manu, mas pode acontecer de algum indivíduo apresentar ausência desse cromossomo sexual? Sim, pode. No caso da mulher, como eu disse anteriormente, ela pode ter ausência de um X desse daqui. E se um X desse estiver ausente, ela tem uma síndrome ou desenvolve uma síndrome, que é a síndrome de Turner. Que no caso, no lugar da mulher ficar com X0, ela ficará com XX. Já o homem, existe a possibilidade de aumentar aqui um X. Então, ele ficaria com XY. Nesse caso, também é a ocorrência de uma síndrome, que é a síndrome de Klinefelter, em que o homem apresenta algumas características femininas, como ginecomastia, que é crescimento de mamas, alargamento dos quadris, pelos pubianos no padrão feminino e assim por diante. Mas, importante, X0 ou Y0 no homem não acontece. Y0 para o homem, o embrião é descartado. Ele nem desenvolve, justamente porque é inviável. O cromossomo X é responsável pela determinação de algumas características que são vitais à espécie humana. Então, esse que está aqui no quadro, ó, é o sistema de determinação da espécie humana. Tem também outros vertebrados que podem apresentar esse mesmo padrão XY. E moscas também, moscas do tipo drosófilas. Aquelas que foram estudadas por Morgan também seguem esse padrão de herança. Mas não é somente a espécie humana ou esses outros animais que eu citei que apresentam um sistema de classificação sexual. Esse sistema muda também. E nós vamos ver aqui mais dois sistemas de classificação. Nesse caso, o sistema X0, que acontece, por exemplo, em alguns gafanhotos. E esse sistema X0, o zero é a ausência. Então, a ausência do cromossomo. Nesse caso, observem que o macho, ó, não é XY, ele é X0. Então, ocorre a ausência do cromossomo Y, mas o X está lá. Como eu disse, o X que é responsável pela determinação de algumas características vitais. Outro detalhe, observem que o conjunto de cromossomos é diferente. Nós apresentamos 44 cromossomos. Já aqui no sistema X0, eles só apresentam 12 cromossomos autossômicos. Então, não quer dizer que todas as espécies apresentam o mesmo número de cromossomos que a espécie humana. Já a fêmea, ó, XX. Então, normal, como no nosso sistema, a fêmea apresenta os 2 cromossomos X, mas também são um conjunto 12 de cromossomos autossômicos. Um último sistema de classificação que nós encontramos é o sistema ZW, que acontece em borboletas. Importante, essas letras foram mudadas justamente de forma didática, para que o aluno pudesse entender
e diferenciar os sistemas. Então, o sistema ZW tem uma mudança. Enquanto no nosso, a mulher é homogamética e o homem é heterogamético, no sistema ZW, o que acontece em borboletas, por exemplo, inverte. É o contrário. Então, a fêmea que vai ser heterogamética, ó. A fêmea ZW. É como se ela fosse XY. Já o macho, que é ZZ, é como se fosse XX. O número de cromossomos aqui também já alterou, ó, 16 cromossomos autossômicos. A soma tem que dar a haploidia inteira da espécie. Como eu falei no início, uma célula haploide na espécie humana apresenta 23 cromossomos. Desses 23 cromossomos, um apenas é o cromossomo sexual. No caso de nós mulheres, 100% de mandar o X. Já homens têm 50% para mandar o X e 50% para mandar o Y. Então, diante dessa introdução do sistema de determinação do sexo em diversas espécies, vamos então começar a estudar algumas formas, algumas manifestações que são transmitidas ao longo da descendência por meio do cromossomo sexual. A primeira é a herança, ou são as heranças ligadas ao sexo. Por que herança ligada ao sexo? É ligada ao sexo porque afeta o cromossomo X. Nesse caso, tanto homens quanto mulheres podem apresentar as heranças ligadas ao sexo. Só existe uma diferença. É muito mais provável, é muito mais comum que um homem tenha uma herança ligada ao sexo do que a mulher. Por que isso? Vamos imaginar que seja uma herança recessiva. Se for uma herança recessiva, o homem tem apenas um X. Então, basta ter um X para ele apresentar a herança. Já a mulher não, são 2X. Então, para que ela tenha a herança, ela tem que apresentar os 2X recessivos. Eu vou começar então com a hemofilia. O que é hemofilia? A hemofilia, gente, é um erro de coagulação sanguínea que acontece com alguns indivíduos que podem apresentar uma ou duas cópias desse gene. A hemofilia do tipo A, também chamada de real, e ela é assim chamada porque foi descoberta a partir da família real, da Rainha Elizabeth, o indivíduo apresenta a ausência do fator 8 de coagulação. Então, esse fator de coagulação é o que vai fazer com que qualquer corte simples possa se transformar numa hemorragia. A hemorragia diminui o número de hemácias, o indivíduo pode desenvolver anemia e chegar a óbito. Quando o corte ou a hemorragia é visível, fica mais fácil identificar. Mas quando ela não é visível, fica mais difícil, principalmente se for uma hemorragia interna, por exemplo. Nesse caso, para que um homem possa ser considerado normal para hemofilia, ele apresenta, um Hzão. Esse Hzão é justamente de normal, porque hemofilia é uma herança recessiva. O Y não carrega nenhum alelo. Por quê? Porque a cópia do alelo está no cromossomo X. Já a mulher normal pode apresentar 2 genótipos possíveis. O primeiro genótipo, todo homozigoto. Então, essa mulher ela é XHzão e XHzão. Já as mulheres, como apresentam 2X, elas podem apresentar um recessivo. Apresentando um Xzinho recessivo, como esse exemplo aqui, ela é portadora do alelo. Detalhe, ela não é hemofílica, ela é portadora do alelo. Então, ela pode transmitir o alelo para hemofilia para os seus descendentes, mas ela não tem hemofilia. Então, nesse caso, somente a mulher pode ser portadora do alelo. O homem, não. Ou ela é normal ou ele é hemofílico. Vamos então para o segundo caso, o caso em que eles são afetados. Tem hemofilia. O homem hemofílico, ele apresenta XHzinho Y, demonstrando então a existência somente de um recessivo e caracterizando a hemofilia. Já as mulheres, nós mulheres, para sermos hemofílicas, temos que apresentar 2 recessivos, então XHzinho, XHzinho. Detalhe, o indivíduo hemofílico, ele pode fazer uso da proteína ausente no corpo dele, para que não tenha hemofilia, ou melhor, para que não tenha a hemorragia.
Então ele faz uso, mas isso não quer dizer que ele está curado. Ele vai transmitir esse gene aos seus descendentes do mesmo jeito. Mas, fazendo uso dessa proteína, pelo menos diminui o número ou até elimina as chances de ter hemorragia. Eu vou fazer um cruzamento agora para vocês, demonstrando a hemofilia, como nós fazemos de acordo com o monohibridismo de Mendel, esse cruzamento e calcular a probabilidade de ocorrência em uma possível geração. Vamos lá? Então, vou fazer para vocês um cruzamento entre um homem normal para hemofilia e uma mulher portadora do alelo. Como assim portadora do alelo? Ela só tem um recessivo, ó, só esse, o outro é dominante. Então, vou pegar do mesmo jeito que o monohibridismo de Mendel, ó, primeiro daqui com primeiro dela. Então, XHzão, XHzão. Primeiro do homem com segundo da mulher. XHzão, XHzinho. Segundo do homem com primeiro da mulher. XHzão Y, e segundo com segundo, XHzinho Y. Tirando a probabilidade agora, vejam, das mulheres, tenho essas duas aqui. A primeira é normal, homozigota, então ela não carrega nem o alelo da hemofilia. A segunda, ela é portadora do alelo, então ela tem o alelo para hemofilia. O que isso quer dizer? Que ela não tem hemofilia, mas pode passar esse gene para os seus filhos. Dos homens, 50% dos homens são normais e 50% dos homens são hemofílicos. Então, não teve nenhum caso de hemofilia entre as mulheres, mas entre os meninos sim. Lembrem-se de uma coisa, para que uma mulher, para que uma menina nasça hemofílica, é preciso que o seu pai já seja hemofílico. Ou seja, no mínimo, o pai já é hemofílico e a mãe portadora. Caso contrário, não tem como nascer uma menina hemofílica. Digamos que a pergunta da questão é a seguinte: qual a probabilidade de nascer um menino hemofílico? Então, se eu quero um menino hemofílico, aqui eu tenho 4 descendentes, só tem esse daqui hemofílico. Então, se eu perguntar qual é a probabilidade de nascer um menino hemofílico, é de 1/4 ou 25%. Agora, preste atenção. Se a questão perguntar o seguinte: esse casal tem um menino, ou seja, o menino já nasceu, e o casal quer saber a probabilidade desse menino que já nasceu ser hemofílico. Então, gente, se ele quiser saber a probabilidade dele já ser hemofílico, vocês só vão olhar os meninos, descartam as meninas. Por quê? Porque ele já nasceu. Então, se eu quiser saber a probabilidade desse menino que já nasceu ser hemofílico, então a probabilidade muda. Vai ser quanto? 50%, porque eu só vou considerar esse. Então, 1/2. Então, cuidado com essa pergunta. Se a criança não tiver nascido ainda, considera todo mundo, a galerinha toda. Mas se a criança tiver nascido, você só vai olhar o sexo que ele pedir, que nesse caso foi o sexo masculino. Vou fazer outro cruzamento agora. Só que agora eu vou pegar um homem hemofílico e uma mulher também portadora do alelo. Então, fazendo o cruzamento, de novo, ó, primeiro daqui com primeiro de lá, XHzão, XHzinho. Primeiro daqui com segundo de lá, XHzinho, XHzinho. Segundo com primeiro, XHzão, Y. E segundo com segundo, XHzinho, Y. Observem que a frequência de indivíduos hemofílicos já foi maior. Então, vamos analisar. Das meninas, 50% delas é hemofílica, ou são hemofílicas. 50% portadora do alelo. Dos meninos, a mesma coisa. 50% dos meninos hemofílicos e 50% dos meninos normais. Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer cruzamentos com
Herança sexual, nesse caso, a hemofilia. Então, as perguntas sempre serão assim. Obviamente que nem sempre a questão vai trazer o genótipo pronto. Se a questão não trouxer o genótipo pronto, você vai ter que montar com as informações que a questão der. Só muita atenção quando a questão dizer que a mulher é portadora, que aí vai dizer que ela é portadora do alelo e não hemofílica. Agora vamos para aquelas possibilidades. Aqui, ó, que interessante. Para que um homem, epa, deixa eu trocar aqui. Para que um homem nasça hemofílico, nesse caso ele vai ser XHY, quem foi responsável pela hemofilia dele? O pai dele ou a mãe? E aí, o que é que vocês acham? Que foi o pai ou a mãe responsável por esse menino ter hemofilia? Bem, levando em consideração que o Y é doado pelo pai, então a mamãe dele. A mamãe dele que mandou o XHzinho. Ou ela era hemofílica ou era portadora. Lembrem-se, toda vez o menino, o filho, ele herda o Y do pai e o X da mãe. Então, se ele é hemofílico, ele herdou da mãe. E se for uma menina? Bora lá. Se ela for XHzinho, XHzinho, quem foi o responsável por doar o gene da hemofilia? Nesse caso, os dois. O pai mandou um Hzinho e a mãe mandou o outro Hzinho. Aí é aquela condição que a gente fala, que se essa menina nasceu hemofílica, qual o genótipo provável do pai dela? XHzinho Y. Então, ele já é hemofílico. E a mãe? No caso da mãe dela, pode ser os dois, XHzinho ou XHzinho. Então, a herança da hemofilia é uma herança ligada ao sexo, pode ocorrer em homens e mulheres, só que ocorre em maior proporção nos homens, porque os homens só precisam de um alelo afetado para desenvolver essa herança. Então, esse foi o cruzamento que eu demonstrei sobre hemofilia. Para a nossa próxima aula, fica daltonismo, que também é uma herança ligada ao sexo, e as heranças restritas ao sexo e também as heranças influenciadas pelo sexo. Então, não acabamos por aqui, fiquem atentos, vocês já podem ir desenvolvendo atividades do próprio módulo. As primeiras questões falam sobre as heranças ligadas ao sexo e também sobre os outros sistemas de determinação. Então, na próxima aula, vamos continuar daqui, de onde paramos, com daltonismo e as demais heranças que estão relacionadas ao sexo. Bons estudos e aguardo vocês na próxima aula. Beijo!